Então, é assim, eu vim da Bahia, vim pequena, continuo pequena, mas já sou mais velha, né? Vim da Bahia, de onde veio meu pai, e minha mãe veio de Sergipe. E meu pai, Oliveira, descendente de portugueses, minha mãe, o sobrenome é Silva, descendente de, assim me relatam, né, Índia, que, no caso, a minha bisavó foi pega a laço por um português, e daí foi nascendo a nossa família, né? Assim me relatam. A minha bisavó. A minha avó era pescadora. Tem muitas histórias, né? Mas não vou falar de muitas aqui, não. Assim, é a minha família, né? E a gente veio da Bahia para cá, e meu pai já começou a mostrar a poesia para a gente, a leitura, né? Porque a gente ainda nem sabia ler, na época, ele lia para a gente muitas coisas. Versinhos, historinhas infantis. Quando nada tinha, ele lia salmos da Bíblia. Quando chovia, não tinha muito o que fazer na época, que a gente, né, não tinha nem televisão, graças a Deus. Então, aí ele contava histórias, lia, tocava violão, ele é autodidata. E, assim, eu já me familiarizei com a poesia, só que não sabia de tamanha importância que ela teria na minha vida, né? Então, eu sempre gostei de escrever, mas, como disse, não guardava meus escritos, não. Jogava fora mesmo. E aí, certa altura da vida, a minha irmã começou a frequentar o Sarau do Binho, junto com o poeta Oliveira, que não está aqui hoje, e me chamava para participar. E a gente era muito de baladas, né? Eu e meus irmãos. A gente geralmente saía até em 6, era um bando de 6. Que eu tenho numa poesia também essa história. E ela me chamava para ir no sarau, mas aí eu estava cansada do final de semana, o sarau era na segunda, aí eu falava, deixa outro dia eu vou, outro dia eu vou. E nisso foi passando o tempo e nunca fui, enquanto ela estava viva, né? Inclusive, fui num dos sábados, quando era da música, né? E não participei, só assisti. Então, quando ela se foi no acidente, eu senti que eu precisava ir. Estava reclusa já há muito tempo, né, de tamanha dor da perda. Aí, quando para todos os lugares que me chamavam, eu não queria ir, né? Não estou afim, não estou afim. Aí, quando me chamaram para o sarau, eu falei, vou, no sarau eu vou. E fui, e nesse intervalo de tempo entre a perda e a ida ao sarau, eu tinha escrito algumas coisas, como se estivesse falando para ela. E cheguei no sarau e pedi para falar, e falei. Aliás, eu tenho um texto escrito sobre isso, eu gostaria de ler. Apesar que não seria bom ler, né, mas eu quero ler, depois que se quiser editar, edita, que é comentando sobre o sarau e como eu cheguei à poesia, tudo bem? Comentários sobre o sarau do Binho. Era 31 de julho de 2005, quando perdi minha irmã num acidente. Eu estava sofrendo muito. Resolvi escrever o que estava sentindo, como se estivesse falando com ela. Eu, que já tinha sido convidada por ela para conhecer o barzinho que ela estava frequentando, onde as pessoas iam até uma espécie de palco para declamar suas poesias, cantar ou falar sobre o que quisessem. Por várias vezes, ela já tinha me chamado para conhecer o lugar. Então, pensei, preciso pôr para fora o que estou sentindo, falar, mas não com os meus familiares, que também já estão sofrendo tanto como eu. Assim, cheguei ao sarau, e lá fui muito bem recebida, num ambiente muito bom. Os poetas falavam de coisas lindas, outros cantavam canções deles próprios ou de cantores conhecidos. As pessoas ouviam, aplaudiam, se amavam, se respeitavam. Eu senti isso. Com a cara e a coragem, pedi para falar. E lá falei, mais com o coração do que com a razão. E todos compartilharam a minha dor. Parece que, naquele momento, o meu sofrimento amenizou-se, como se eu o tivesse dividido. A partir daquele dia, dificilmente eu deixo de estar ali às segundas-feiras. É quase como um vício. Este ambiente, o calor de pessoas sensíveis e inteligentes que amam a poesia, eu já me sinto parte de tudo. Escrevo, declamo poesias de autores conhecidos ou não.
Aliás, às vezes prefiro falar dos conhecidos mesmo. Às vezes apenas ouço os poetas. O sarau, como que uma droga, penetrou na minha mente e hoje a poesia já corre pelas minhas veias. Hoje sou uma pessoa mais forte e, ao mesmo tempo, mais sensível. Vejo o mundo com outros olhos, os olhos da alma. E sei que, como eu, muitas pessoas aqui sentem o mesmo, não é, Djalma? E tem o sarau como uma forma de se expressar, de ser verdadeiro e ser inteiro. Para mim, o sarau é uma verdadeira terapia. E a poesia, a palavra escrita e falada com sentimento, é um santo remédio. Que bom que existem pessoas como o Binho, o sarau, os poetas, a poesia. Essa é minha homenagem ao sarau do Binho e a todos os meus amigos queridos e poetas. Não tenho tanto estudo, né, como muitos poetas aqui, que têm faculdade. Então, a minha poesia não tem muita didática, não tem métrica, às vezes não tem rima, mas é visceral, vem de dentro de mim, eu falo do que sinto, do que penso. Às vezes também não, né? Muitas vezes eu escrevo como se eu estivesse falando, e não é. Às vezes é uma pessoa que me inspirou, uma história de uma coisa que aconteceu, que eu presenciei. Mas, assim, né, a maior parte dos meus poemas é mesmo visceral, é o que eu sinto. Eu não me importo se alguém vai criticar ele, se ele está errado, a forma como eu escrevi. Eu simplesmente escrevo e mando, né? E o sarau do Binho... Não, todos os saraus são assim, mas o sarau do Binho, acho que, em especial... é diferenciado, porque eu sinto muito mais amor, como o Djalma também falou. Eu sinto muito mais amor, eu sinto mais respeito entre a gente mesmo, né? A gente meio que se ama mesmo, é uma outra família que a gente acaba criando. A gente se sente bem quando o outro produz uma coisa bonita, a gente quer ver o outro lá em cima, e é desse jeito. E o Binho também tem uma frase que diz que um pouco da gente sempre espirra nos outros, e vice-versa, né? Dessa forma, as minhas poesias também são assim. Tem respingos e inspirações e influências de vários poetas, se não disser de todos, mas de vários poetas. E é principalmente vocês mesmos, não são poetas, né, que estão aí nas literaturas dos livros, não, são os poetas que eu conheço mesmo, né, que me influenciam, e dessa forma eu faço as minhas poesias. Então, eu sou o respingo de cada um de vocês. Adoro falar isso, e é verdadeiro. E quando a Raíssa falou aqui de Oliveira, que eu também me chamo Oliveira, né, me deu vontade de falar uma poesia que se chama Mulher. E eu, sem saber dessa história de Oliveira, tem a ver com Atenas, né? Mas aí eu vou dar uma mudadinha nela no meio, depois talvez vocês entendam, que chama-se Mulher. Mulher que sou, procuro agir com candura. Jogo de cintura eu preciso ter para resolver os problemas. E são tantos, decidir questões, definir situações. E, olha, é cada dilema. É preciso ir com calma, com jeito, ter muito tato. Por vezes é complicado de fato, já que, apesar de eu ser uma oliveira, nem sou tanto como aquelas mulheres de Atenas. Mulher, sim, eu sou, mas sem ser afetada e nem exagerada, a minha vida daria um livro, se contada. Eu, a protagonista, mesmo sem ser artista. Claro, não sou como as atrizes das telenovelas, não tenho sequer 1/10 do talento e da beleza delas, mas cá para nós, sou bem mais real que elas. Mulher, sim, eu sou, apenas uma. Mas, às vezes, pareço até mais. Sou mãe, esposa, conselheira, vovozinha, sou amiga. Quando ser simplesmente mulher é o que quero, aí me desprendo de tudo, me esforço, me desapego e me esmero. Faria agora um pedido. Ah, soubesse eu que meu desejo seria atendido a alguma suprema sacerdotisa que me concedesse o dom e a inspiração para ser e viver como poetisa e que me eternizasse num sorriso,
ainda que singelo, feito da Mona Lisa. Gente, eu não consigo muito falar de mim mesma. Talvez por isso que eu estou mais declamando minhas poesias, porque eu não consigo muito falar de mim mesma, né? E acho difícil falar de mim. A minha história é muito longa também. Quando eu vim para cá também, eu continuei estudando, né? Mas teve uma certa altura da vida que eu precisei largar os estudos para ajudar na criação dos irmãos menores. Então, perdi um tempo. Perdi mesmo, né? Trabalhando para poder ajudar no sustento de casa, porque, nessa época, já enfrentava problemas com meu pai, com alcoolismo, né? Então, a minha mãe trabalhava em 2 empregos, e então eu tive que parar de estudar e trabalhar. Não me arrependo disso, não, porque foi para ajudar minha mãe mesmo, né? E nos ajudar, porque a gente fala ajudar minha mãe. Não é só a minha mãe que tem a obrigação de criar a gente, né? Meu pai também teria e a gente também teria. Então, eu fiz isso de bom grado, não me arrependo, não. Mas, por conta disso, eu perdi um pouco, né, dos estudos e tal. Mas hoje eu estou aqui, graças a Deus, né? Apesar de todas as mazelas que passei, estou aqui. Hoje me sinto poetisa. Estou entre vocês, inspirada por vocês todos, amparada por vocês todos. Agradeço a todos. E eu vou mandar outro poema, então, nesse caso, que chama-se Insônia, que quase todos os poetas têm poesias chamadas Insônia, não, né? Parece que muitos têm. Porque, na verdade, é a hora que inspira a gente, né? Quando todos vão dormir, a gente está ali ainda. E a inspiração, às vezes, vem nessa hora mesmo. A poesia vem inteira, a gente corre para escrever. E que, se não escrever também, ela se perde, e depois não adianta você tentar querer lembrar que já foi, não volta mais. Então, eu tenho essa insônia também, que eu vou falar agora. Escuridão, agonizei. Insônia angustiante. No peito sufocado, doía a dor de certezas inconstantes. E as incertezas, estas sim, constantes. Atrozes dúvidas de existência. Será simplesmente insônia? Será doença? Será castigo ou penitência? Me armo de papel e caneta e, solitária, enfrento essa dor. E, entre palavras e suspiros e tintas, a expulso pelos poros, os mesmos poros por onde ela se entranhou. Sinto-a diminuindo, sumindo, e já me arrependo, e peço a ela, a dor, que fique, se necessário até que se multiplique, pois eu preciso sentir algo que não seja o peso dessa inércia. E essa dor, que já nem dói tanto, me humaniza. E, em meio a esses devaneios, chego às raias da loucura e até me sinto meio poetisa. Ainda tem tempo? Ainda tem? Olha, gente, meu livro está para ser lançado agora, né? Chama Vértices Poéticas. Talvez saia no sábado, né, Diana? Ainda não é de certeza absoluta, não, mas é 80% de chance. Tomara que saia. E agradeço a vocês todos por me inspirarem, por me terem, né, na companhia de vocês, como uma das andorinhas, né, andoreando por aí, né? E espero que dê tudo certo e que a Feliz seja sucesso, né? Estamos na 4ª edição, tomara que muitas venham e que muitos mais tenham essa oportunidade que eu estou tendo. E agradeço muito, de coração. E nada muito tenho mais a acrescentar, não. Só dizer mesmo que estou muito feliz de estar aqui. E um abraço a cada um de vocês. Obrigada por fazer parte da minha vida e eu da de vocês.